A nomeação é, inclusive, considerada a única forma de provimento originário da Lei 8.112. O resto é tudo provimento derivado, né? O que seria provimento? É você ocupar um cargo público, prover pessoa para ocupar cargo público. Provimento originário, porque você não tinha nenhum vínculo com aquela entidade e passou a ter. Então foi um provimento que criou a origem da sua relação com o Estado. Tá? Então, a primeira coisa que acontece é um ato chamado nomeação. Você vai ser nomeado, que é meramente uma convocação para ocupar cargo. Olha só, o artigo 9º fala assim, ó, a nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de um cargo isolado ou de carreira. Então aqui é aquele cargo que demanda concurso público, tá? Então você fez concurso, seja para um cargo isolado, que é um cargo que não tem carreira, né? Ou para um cargo que tem carreira, você pode entrar no nível baixo, depois vai subindo de nível. Praticamente hoje todos os cargos têm carreira, né? Mas tem alguns que realmente não têm. Você vai entrar como servidor, ou, né, aqui no caso é servidor porque não é CLT, servidor público efetivo. Ou a nomeação também pode se dar para o cargo em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. Lembrando que cargo comissionado é aquele que uma parte vai ser destinado a pessoa estranha à administração pública e outra parte a servidores efetivos, né? Cargo em comissão, necessariamente cargo de chefia, direção e assessoramento na forma da Constituição Federal. Tá? Então, a ideia do cargo comissionado é dar isso a uma pessoa estranha ou a um servidor público efetivo que pode assumir também essa posição, inclusive na posição de interino. Isso aqui é interessante, tá? O interino acontece quando você é detentor de um cargo comissionado, o outro comissionado sai e você assume a função dele até que outra pessoa entre. É uma acumulação de cargos comissionados. Isso pode acontecer, desde que seja na condição de interinidade, segundo a lei, tá? Então, o comissionado é isso, tá? Qual é o percentual? Não sei. O percentual fica pela legislação específica. Tem lei aí municipal que é meio a meio, tem lei municipal que é 60% pessoa estranha e 40% servidor público. A pessoa estranha é a pessoa que não faz parte da administração, basicamente. Tá? Continuando. Troca o corno. Obrigado. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles. Olha que legal. Quando você estuda acumulação de cargos, eu até fiz uma questão recentemente sobre isso, tá? Numa aula minha. Foi na segunda-feira que eu dei aula de ética para o IBGE, pelo Alfacom. Exatamente, Luciano, são os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Perfeito. Eu dei uma aula de ética, né? E eu falei sobre 8.112, porque no IBGE ela está cobrando alguns artigos específicos e ele cobra o artigo de acumulação de cargos. E aí eu falei com o pessoal, cuidado, que o parágrafo único do artigo 9º também pode cair, apesar de não estar na lista. Por quê? Porque ele complementa a acumulação de cargos. Então, além das condições que a Constituição Federal traz, né, 2 cargos de professor, um cargo de professor com cargo técnico científico, 2 cargos da área de saúde, aí entra professor com um juiz, professor com um membro do Ministério Público, né? Então, quando você tem esses casos, cargo eletivo e cargo efetivo, que isso você estuda em regras constitucionais, não é o estudo de hoje, tá? Quando você estuda esses pontos, você não pode esquecer que a 8.112 permite uma 7ª situação. Isso daqui não acontece em todo o estatuto, então cuidado para você não falar também que isso pode cair na tua prova em regra constitucional, não está na Constituição. Isso é próprio da Lei 8.112. Cuidado com o teu estatuto municipal ou estadual, sempre procura no artigo de nomeação, né, que vai ter o capítulo da nomeação, se tem esse dispositivo, porque ele seria uma 7ª situação de acumulação de cargo. Que situação é essa? Você detém um cargo comissionado, interinamente ocupa outro cargo comissionado até que alguém assuma aquele cargo. Você vai acumular as funções, então você não larga suas funções iniciais, você vai trabalhar os 2, mas você tem que optar pela remuneração. Então você acumula a função, mas não acumula
remuneração. O que acontece na acumulação normal, né? Se você consegue acumular cargos, você acumula remuneração, pô. Aqui não. A condição de comissionado interino não te dá direito a acumular recebimentos. Beleza? Então, muito cuidado, que esse é um dispositivo muito próprio, né, a se estudar. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou isolado efetivo depende de prévia habilitação em concurso. Foi o que a gente falou. Obedecido à ordem de classificação e prazo de validade. Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar diretrizes do sistema de carreira. Ou seja, isso aqui é após você já estar efetivado no cargo. Cuidado que quando você é nomeado, você ainda não é um servidor público, então você ainda não é efetivo. Você está caminhando para se tornar um efetivo. Tá? A efetividade está chegando, mas você ainda não é efetivo, beleza? Aí vem a posse. A posse é o segundo e mais importante momento nessa sua entrada na administração pública. Porque quando você é nomeado, você é convocado para assumir o cargo. Só que você precisa assinar um termo para que você tome posse do cargo. Então, não à toa, o artigo 7º é um clássico de prova. A investidura no cargo se dá com a posse, não com a nomeação. A nomeação eu estou te chamando, é um mero chamamento. Venha tomar posse. Quando você assina o termo de posse, é que você se torna efetivamente um servidor público. Ainda não é efetivo, mas você é um servidor. Vou explicar isso melhor daqui a pouco, quando eu terminar a tríade, tá? Aí assim, pô, beleza, você vê como é que eu reajustei a lei toda? Eu fui para o artigo 7º para puxar o artigo 5º. Porque olha que cagada. O artigo 5º fala, são requisitos básicos para investidura. Ou seja, ele traz os requisitos básicos para posse, já que a investidura se dá com a posse, antes de falar de nomeação, cara. É o 5º artigo da lei. Por isso que eu falo que você, quando vai estudar legislação, tem que entender como manobrar uma conceituação lógica. Primeiro eu estudo concurso público, depois eu sou nomeado, depois eu vou tomar posse. O problema é que muita banca usa isso. Muita banca vai chegar para você e vai falar assim, olha, são requisitos para inscrição no concurso. Não, são requisitos para posse. Então, na verdade, mesmo que você não atenda os requisitos no momento que você se inscreve, não tem problema. Inclusive, a STF entende que você pode pedir, você pode renunciar, entre aspas, a sua posse, se você ainda não estiver adequado, indo para o final da fila. Mas você vai entrar se você estiver dentro do número de classificados, claro. Né? Então, cuidado, tá? Que isso aqui não é requisito para inscrição, beleza? Aí ele vai falar aqui, ó, são requisitos para posse, nacionalidade brasileira. Então, aqui não importa se você é nato ou naturalizado, basta ser brasileiro. Gozo de direitos políticos, então você não pode ter sofrido suspensão, nem cometer nenhum ato que não te permita ter esse direito político. Pois é, né, Simone? Você assina o termo de posse, quase chora. Eu acho que o único termo de posse que você assina que você chora não de alegria é quando você é chamado para trabalhar nas eleições, né? Quitação com obrigações militares e eleitorais, gente, muito cuidado. Gozo de direito político e quitação de obrigação eleitoral não é a mesma coisa, tá? Eu sempre chamo atenção para isso. Se você, por acaso, deixou de votar numa eleição e não justificou, não pagou multa, você não vai ter seu direito político suspenso de cara. Você só é suspenso depois de 3 eleições consecutivas. Agora, apesar do seu direito político ainda estar em gozo, você não está quite com obrigação eleitoral. É diferente. Então, cuidado que o cara que não votou, não justificou, não pagou a multa, ele não está quite com obrigação eleitoral, mas na primeira e na segunda vez, ainda terá gozo efetivo dos seus direitos políticos, beleza? O nível de escolaridade exigido para o cargo, graças a Deus, idade mínima de 18 anos, por isso que, eu tenho muito aluno com 16 anos que está fazendo concurso. Não tem problema. Tem que estar com 18 na posse. E aptidão física e mental, também na posse. Se você é maluco hoje, pega leve, que você vai melhorar até lá, né? Que não é o meu caso. A comprovação de escolaridade pode ser tardia caso a pessoa não tenha ainda os requisitos indo para o final da fila. Sim, desde que você justifique o porquê que você está pedindo
essa nomeação tardia, né? Agora, se você chegar lá e falar assim, olha, a minha nomeação é tardia porque eu não peguei ainda o comprovante, aí o problema é teu, tá? Porque se você não tem o comprovante de conclusão do ensino médio ou do ensino superior, é porque você não correu atrás. Tá? Quando eu fui pedir, a instituição tava, o problema é teu, o problema não é meu. Tá? Então toma cuidado só com isso, tá? Tem que ser exatamente pelo fato de que a instituição demorou ou porque aconteceu algum problema específico ali. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos. Então, é só por conta disso que muitos editais trazem requisitos como psicotécnico, avaliação socioeconômica e essas coisas mais, tá? Porque o cargo assim exige. Olha o parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência, claro que essa lei é antiga, então ela não veio já com a mudança correta, né? Pessoas com deficiência, vai cair assim na sua prova, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cuja atribuição seja compatível com a deficiência de que possuem. Para tais pessoas serão reservados até 20% das vagas. Galera, cuidado, que eu já peguei estatuto, se eu não me engano foi do Pará, que eu dei aula recentemente, tá? O estatuto fala que são 5%, então a 8.112 deu 20%. Alguns estatutos, a maioria dá 20%, mas alguns dão 5%, 10% das vagas. Cuidado com o teu estatuto. Mas é muito importante você saber esse detalhe. Existe uma lei, que é a lei geral, no Estatuto da Pessoa com Deficiência vai trazer isso, que o mínimo é 5%, mas o máximo vai ficar por estatuto. Tá? Então, mas tá, olha só, eu já vi concurso em que estava lá, vagas para pessoa com deficiência, 0. Isso é válido? É. Porque, veja, vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Imagina que o concurso tem 4 vagas. A lei exige que dessas, no máximo, vamos botar aqui, né, de acordo com o 8.112, até 20%. Se eu separo uma vaga para pessoa com deficiência e 3 para ampla concorrência, você concorda que essa vaga equivale a 25% das vagas? E aqui 75%? Pois é, se eu estou extrapolando esses 20%, então eu estou liberado de oferecer vaga. Eu não preciso oferecer vaga para pessoa com deficiência, tá? Então é por isso que você encontra alguns editais aí que não tem vaga. Por quê? Porque o número de vagas é tão pequeno que se você cede uma vaga que seja, extrapola o máximo da lei. Ainda mais estatutos que trazem 5% ou 10%. Aí fica muito mais fácil de extrapolar esse percentual, né? O que eu preciso que você saiba é que 8.112 é 20. Se não for 20, você aplica a mesma lógica do que a gente está falando aqui, mas com o percentual específico do teu estudo, beleza? Aí, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão prover seu cargo como professor, técnico e cientista estrangeiro. Está aqui a justificativa daquela frase clássica. Você não pode dizer que o concurso público no Brasil é destinado apenas a brasileiro. Veja que ele fala aqui, ó, são requisitos nacionalidade brasileira, porém, ele diz que também pode ir para estrangeiro. Então, na verdade, você tem que ser nacionalidade brasileira ou estrangeiro, é assim que a Constituição fala, inclusive, na forma da lei. Que no Brasil é para atividade de magistério superior, né, aula de professor para professor universitário, ou para a área de pesquisa e ciências, né? Então está aqui no parágrafo 3º a justificativa desse entendimento. O provimento de cargos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Por essa eu não esperava, né? Uma autoridade competente vai te dar posse. E aí, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar atribuições, deveres, responsabilidades, direitos. Naquela hora que você vai fazer aquela leiturinha básica de tudo que vai cair de ruim sobre você, né? Que não poderão ser alterados unilateralmente, claro, você está assinando um contrato administrativo, ressalvado o ato de ofício previsto em lei, não tem importância isso aqui não, tá? A posse ocorrerá, isso aqui é um clássico, ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Então, da nomeação, você terá, na forma da 8.112, 30 dias para tomar posse. Cuidado, que alguns estatutos, como por exemplo o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, são 15. E
ou são 30-30, agora eu não lembro se é 15-30 ou se é 30-30. Tem estatuto que é 15-15. Então, assim, a nomeação, a posse se dá até 30 dias. Esse prazo não é para você. Esse prazo de 30 dias é para a administração pública, porque, na verdade, quando ela te nomeia, ela já determina o seu momento de posse, a sua data de posse. Tá? Então, isso aqui é meio que uma ordem para a administração. Quando ela publica a sua nomeação, que ela te manda a cartinha, tal, bonitinho, você vai ter a data ali especificada. Então, a administração ela não pode te nomear e deixar você na expectativa para tomar posse daqui a 30 anos. Essa que foi a ideia, tá? Não, eu não posso tomar posse porque aconteceu alguma coisa comigo. Não tem problema. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Olha, não vale procuração genérica, né? Você não pode colocar procuração de plenos poderes para alguém tomar posse no teu cargo. Você vai criar um ato de procuração dizendo: nomeio como procurador tal pessoa para tomar posse no cargo tal, no dia tal, segundo a nomeação publicada no número tal. Então, é uma procuração para posse no cargo. Ela vai perder o poder quando a pessoa toma posse por você. Por que eu posso tomar posse por outra pessoa, né? Simplesmente porque a posse ainda não é o momento que você está trabalhando. Como até acho que foi o Luciano que colocou um pouco antes aqui, eu acabei pulando, mas tudo bem. O Luciano, após a posse você vira servidor. Exato, só que assim, tem um detalhe, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, que quando você toma posse, você é um servidor, mas ainda não é um servidor efetivo. Tá? Mas você já é servidor público. Então, assim, por que eu posso tomar posse através de outra pessoa? Porque a posse ainda não é efetivação. Você ainda não vai necessariamente trabalhar. Você apenas está tomando posse. É igual a eleição. Você assina como posse para ser mesário daqui a 30 anos. Mentira. Daqui a alguns dias. Tá? Aí, ó, continuando o artigo 13. Só haverá posse no caso de provimento de cargo por nomeação. Então, veja que o cargo comissionado, que também é de livre nomeação, você toma posse. Agora, a função de confiança não, porque a função de confiança é de livre designação. Não há necessidade de posse ali, tá? Agora, cuidado que isso aqui é muito técnico e pouco prático, tá? Mas é para a prova, é o que interessa. No ato da posse, o servidor apresentará, além dos requisitos do artigo 5º, declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, Nossa Senhora. Lembrando que esse seu patrimônio aqui, na forma da lei de improbidade, coloca também de cônjuge, companheiro e pessoa que viva as suas expensas, que é o dependente, e declaração contra exercício ou não de outro cargo. Então veja que você tem 2 declarações a mais para fazer, além de levar toda a documentação comprobatória daquilo que daquilo que foi exigido de você. O Pedro Felipe, foi o que eu falei. O que é uma procuração específica? É você produzir um documento nomeando alguém como seu procurador. Então você vai criar um documento, que é um documento jurídico, inclusive, né? Nomeio, dá-o como procurador para que ele possa tomar posse no meu lugar. É só assinar um documento. Então eu estou permitindo que alguém assine no meu lugar. Claro, essa procuração específica é se você está doente, se você está com Covid, se você está em coma. Deve ser difícil também assinar a procuração, mas tudo bem. Mas algum motivo que você não possa estar presente. Eu fui para Orlando, na Flórida, comemorar a minha nomeação e esqueci. Vai a merda, né? Vai a merda. Aí o problema é teu. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Eu adoro essas 3 palavras. Tudo que você fala em exame médico, junta médica oficial. Tá? Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Então você vê que a própria lei traz essa regra. Porém, nós temos o exercício. Nomeação é mero chamamento. Posse é você se vinculando à administração. Exercício é quando você começa a trabalhar. Por isso que eu falo, deixa eu até voltar para a tela anterior. Isso aqui é muito importante, que já caiu em prova algumas vezes. Quando você toma posse no cargo público, você já é servidor. Mas você não é um servidor efetivo. Por quê? Porque quando você toma posse, você passa a sofrer a influência de todos os deveres do cargo. Só que você só passa a gozar dos direitos no exercício. Quando você é nomeado, você não tem nada com a administração pública, você só foi chamado. Quando você tomou posse, você se vinculou. Só que você ainda não pode dizer que já está contando
a sua remuneração, seu tempo de férias, seu tempo de serviço. Não, porque você não está trabalhando. Você só assinou um documento, mas você já é servidor. Então todos os deveres recaem sobre você. Inclusive, você pode sofrer uma demissão já. Tá? Porque se você, por acaso, comete uma improbidade sem ter exercido o cargo, né, você usou o seu cargo para alguma vantagem, você já cometeu uma infração punível com demissão. Então os deveres começam a contar. Mas você só vai passar a ter direitos quando você estiver efetivado. E aí entra o exercício. O exercício é o momento, e agora eu vou passar para essa tela, em que você tem a efetivação. Por isso que, quando você toma posse, você é servidor público. Quando você exerce, você é um servidor público efetivo. Tá tranquilo? Cuidado com isso. Aí entra o que minha amiga Tânia falou. Da nomeação para posse, eu não posso ser demitido, não posso ser nada, porque eu não tenho vínculo. Por isso que a lei fala que se eu não tomo posse, a nomeação se torna sem efeito. Agora, quando eu tomo posse, eu já posso ser punido, inclusive. Demissão, suspensão, advertência, por cometer infração. Se eu não exerço o cargo no prazo, aí eu sou exonerado. Lembrando que exoneração não é uma punição, tá? Exoneração é um mero ato de desligamento do servidor. Mas eu não estou te punindo. Então, por isso que eu posso te exonerar, sem problema nenhum, tá? Beleza. Agora, voltando, O que é o exercício? Exercício é o efetivo desempenho, tá aqui, a prova do que eu estou falando. Das atribuições do cargo ou da função de confiança. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo entrar em exercício. Esse prazo é para você. Enquanto a nomeação para posse são 30 dias, e são 30 dias para a administração definir a sua posse, da posse para o exercício são 15 dias e é você que vai usar esse prazo. Inclusive, esse é um prazo declinável, tá? Por exemplo, contados da posse. Se eu tomei posse numa segunda-feira, eu já posso começar a trabalhar amanhã. Então, eu não preciso esperar 15 dias, é um prazo declinável. Eu posso começar amanhã e já se considera que os 15 dias foram respeitados. Perfeito? O servidor será exonerado do cargo e será tornado sem efeito a sua designação. Designação para função de confiança. A prova do que eu falei. Função de confiança é aquela que você só concede para servidor público efetivo. Cargo em comissão, não. Mas função de confiança só para servidor efetivo. Por isso que você não nomeia. Você não vai nomear o servidor para uma função de confiança se ele já foi nomeado para o cargo público. Você designa, tá? Se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo, observado o disposto no artigo 18, que diz que esse prazo, ele... isso aqui é um detalhe, cara, que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Antes de eu falar qualquer coisa. Existem prazos que são prorrogáveis e prazos que são improrrogáveis, tá? A lógica é que, assim, a posse, como é algo que vai só te relacionar com a administração, mas ainda não vai necessariamente te gerar uma regra... Eu vou trazer o 18 já para você. A posse ela pode ser prorrogada se você conseguir justificar. O exercício não, tá? Em primeiro momento, não. Mas a lei não vai falar muito sobre isso. Eu queria muito focar nesse artigo 18, que eu vou trazer para você daqui a pouquinho. Aliás, tá aqui. Deixa eu falar logo do artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ser removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias para a retomada do efetivo desempenho. Isso aqui acontece quando você já foi nomeado, tomou posse, está exercendo um cargo e você é enviado para uma outra entidade, fora do seu município. Você vai tomar novo exercício. Porém, o prazo de exercício de 15 dias é só aqui. Quando você tem essa transposição de local, a gente chama isso aqui de período de trânsito. Esse é o nome técnico, que ele é de 10 a 30 dias. Tá? Então, isso aqui também é um prazo declinável. Tá? Você vai ter no mínimo 10 dias, então você pode ir no primeiro dia se quiser. Mas eu não posso exigir que você exerça o cargo no novo local em menos de 10 dias. Mas você pode tomar exercício no primeiro dia, não tem problema. No mínimo 10 e no máximo 30 dias. Tá? Então, cuidado para você não confundir o prazo que você tem para exercer o cargo com o chamado período de trânsito. Aqui você já é servidor e você está sendo removido, redistribuído,
ou cedido para uma outra localidade fora do seu município. Se é dentro, exercício no dia seguinte. Tá? Então, voltando lá. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Sério? Por essa eu não esperava. A autoridade competente nomeia e dá posse e exercício. Nossa. O início do exercício da função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado, em hipótese que recairá no primeiro dia útil. Ou seja, no caso de função de confiança, não há prazo de 15 dias. O exercício tem que ser no mesmo dia. Até porque a função de confiança eu só vou publicar e você já está trabalhando, tá? Então, cuidado na sua prova. Se ele falar em exercício de função de confiança, não há prazo. É imediato. A menos que você esteja numa licença, esteja impedido por algum motivo de doença, alguma coisa técnica. E aí é o primeiro dia útil seguinte, eu derrubei minha caneta, é o primeiro dia útil seguinte a data prevista para seu retorno, tá? Hoje eu não estou bem, não, estou falando. Mas estamos indo, eu estou conseguindo dar aula, pelo menos. Aqui ó, que eu falei, é facultado ao servidor declinar de prazos. Então, todos os prazos. Ele fala só do prazo do artigo 18, né, que são esses prazos de 10 a 30, por isso que você pode ir no primeiro, no segundo, no 15º, só não pode mais de 30, pelo amor de Deus. Ele fala só desses, mas todos os prazos, eles são declináveis, tá? Se você tem um prazo de 15 dias para fazer alguma coisa, você pode fazer em 1, 2, 3. Aquela história, faça hoje, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Algo nesse naipe.